sonhos, os ideais são a matéria-prima mais concreta que temos para construir o mundo. Sonhos não são para que fiquemos presos em nossas ilusões, são forças que nos impulsionam para tomarmos nossas decisões e realizarmos nossas ações. Ações e decisões sem sonhos geralmente são desprovidas de sentido, e se são desprovidas de sentido não tem como ser transformadoras. Welcome to Global Leadership TV. My name is Walter Link. I've always been fascinated by the question of how we move from our many challenges into our full potential as individuals, organizations and whole societies. In this television series, I inquire with some of the most innovative leaders from around the world about how they manage to move from inspiration to real change. Please join us in this exploration because we all make a difference and we all can get better at it. Therefore, on our website, we not only show other dialogues and publications, but also the kind of practices that these leaders and their organization used to move from inspiration to real change. Today I speak with Marina Silva, who twice already won 20 million votes in Brazil's last two presidential elections. This makes her one of the world's most popular politicians, standing for real transformation. This year she is running again. She says of herself, she is neither on the left nor on the right, but in front, wanting to integrate innovation and sustainability with a successful economy and good governance. Marina was born into a family of poor rubber tappers in the Brazilian forest and was illiterate until the age of 16. But empowered by her extraordinary capacity to dream about the future, she learned how to read and write and became a very impactful activist and union leader, senator and government minister. During her time as Minister of the Environment, Marina engineered an 80% reduction in deforestation because she knew how to get the different ministries and sectors of society, who often are at odds, to collaborate for the common good. While traveling with her through Europe and Brazil, I witnessed what may be a key of this and other successes. After all these years in leadership, she still really listens and learns. Please join me as I talk with Marina Silva about her vision for Brazil and the transformative power of dreams. Marina, you are a very interesting and rich example of the diversity of knowledge. You quote the Bible, psychoanalysts, scientists, and you also sometimes say that you have a PhD in life knowledge when you grew up in the richness of a living wisdom of nature and traditional people in the place where you grew up in the forest. And you also have very pragmatic knowledge so that you could, for example, as a Minister of the Environment, put in motion the reduction of 80% of deforestation over 10 years. So there is a great integration of different types of knowledge, traditional and natural, pragmatic and intellectual and spiritual. How do you see this integration? How do you experience and live this integration? Os ideais, os sonhos e os valores, bem como algumas teorias ou princípios filosóficos ou espirituais que temos, é como se fossem asas para poder
dar movimento e fazer voar as coisas concretas, que são muito pesadas e às vezes difíceis de movimentar. Quando começamos a implementar o plano de combate ao desmatamento da Amazônia, estávamos com um desmatamento de 27 mil quilômetros quadrados no ano de 2004 e reduzir uma cifra tão alta e tão perigosa pela ameaça que fazia à floresta e ao próprio planeta, em um momento em que havia crescimento econômico entre 5% a 7%, não era algo fácil, mas movidos por tantas ideias, e ideias de muitas pessoas e de muitos setores, foi possível não tomar isso como algo impossível, intransponível, e que era possível transformar uma coisa muito difícil em um desafio muito estimulador para toda a equipe e para mim mesma, porque tínhamos a consciência de que aquilo era a emergência, a coisa mais importante a ser feita, mesmo que houvesse muitas outras coisas importantes que precisavam ser feitas, que não podiam deixar de ser feitas. Se fizéssemos todas elas e não reduzíssemos o desmatamento, era como se nada tivéssemos feito. Então, isso se tornou para nós uma questão a ser resolvida, porque ela era uma espécie de alavanca que poderia movimentar e dar força para todas as demais. Existem coisas que quando você coloca dentro de um determinado sistema, ela altera todo o sistema, né? E era isso que nos movia. Então, as coisas podem ser muito sonhadoras, mas elas se traduzem em ações práticas. Os sonhos, as ideias, as teorias, elas são forças que nos levam para além das dificuldades, para além das limitações concretas que nos são impostas. Se fosse isso, se não fosse assim, até hoje estávamos andando apenas de navio ou estávamos andando apenas de cavalo. Existiram pessoas que foram sonhando e realizando seus sonhos. O mais importante é ver a vida, ver a política, ver a ciência como um processo vivo e não como uma mera repetição. E quando é um processo vivo, cada situação precisa ser lida, precisa ser entendida e precisa ter um correspondente em termos de ação e de relação com essa realidade viva, que é inteiramente singular em diferentes momentos da vida e da história. You often speak of the great importance of dreams, and that dreams are not something impractical, unimportant for reality, but that they are in fact the ground for real innovation, not only on a social scale, but also very personally in your life, that if you would not have dared to dream and to follow your dreams, you would have ended up in a very different life. Tell us a little bit how your personal story evolved and how a jump into a new paradigm happened with the help of your dreams. Sim. Costumo dizer que os sonhos, os ideais, são a matéria-prima mais concreta que temos para construir o mundo. A maioria das coisas que existem e das coisas que acontecem na vida das pessoas, ou dos grupos sociais, vem dos sonhos. Se são bons, podem ser coisas boas, se são sonhos ruins, acontecem coisas ruins. Mas isso tudo vem do campo das ideias. Para mim foi muito importante ter os ideais,
por mais simples que fossem. Quando eu era criança, tinha um ideal de que queria ser freira, de que queria ir para um convento para servir a Deus e fazer coisas boas para as pessoas no mundo. Mas sempre que eu falava isso para minha avó lá no meio da floresta, ela sempre me dizia que freiras não podiam ser analfabetas, que para ser freira tinha que saber ler e escrever. E aonde eu nasci não tinha escola, não tinha nenhuma criança que estudasse. Então aquilo, em lugar de me entristecer e desistir do meu sonho, começou a criar em mim outro sonho, que era o sonho de aprender a ler e escrever, para poder realizar o meu sonho maior. E sempre que as pessoas dizem que sou muito sonhadora, muito idealista, eu fico pensando que se eu fosse uma pessoa pragmática e realista, nunca teria feito as coisas que fiz e que deram os resultados tão bons que deram na minha vida, porque não tinha muitos elementos para ser prática e nem para ser realista na direção que caminhei, porque até os 16 anos não sabia ler nem escrever, perdi a minha mãe quando tinha 14 anos, tinha 7 irmãos para ajudar meu pai a criar e também era uma pessoa que teve muitas malárias, 5 malárias e 3 hepatites. Então, como imaginar que alguém com essas condições, vivendo isolado na floresta, iria pragmaticamente pensar: eu vou para a cidade, vou estudar, vou conseguir me formar, depois eu vou conseguir ser professora, vou ser deputada, senadora, candidata a presidente da República, vou ter 10, 20 bilhões de votos dos brasileiros e vou ser ministra do meio ambiente. Isso não tinha factibilidade, pragmaticamente falando, mas como tinha sonhos, um sonho foi levando a outro e foi me ajudando a criar e a materializar esses sonhos. Sonhos não são para que fiquemos presos em nossas ilusões, são forças que nos impulsionam para tomarmos nossas decisões e realizarmos nossas ações. Ações e decisões sem sonhos geralmente são desprovidas de sentido, e se são desprovidas de sentido não tem como ser transformadoras. Marina, you speak a lot about the crisis of civilization that we are facing not only in Brazil but around the world. But you also address that there is the emergence of positive forces and changes that are underway. Please tell us what you see in that regard. Minha percepção é de que estamos vivendo mais do que crises isoladas, crises compartimentadas. Estamos vivendo uma crise mais sistêmica que se compõe de várias crises. Talvez as mais importantes sejam a crise ambiental, a crise econômica, social, política e de valores. Essas 5 crises, para mim, elas são o sintoma de um colapso mais amplo, que eu chamo de uma crise civilizatória, uma crise da própria civilização. E essa crise da civilização tem um aspecto duplo de emergência. A emergência da necessidade de intervirmos para tentar reverter o processo, mas também a emergência de novas oportunidades que estão surgindo dentro da própria crise como forma de transformar o modelo que está estagnado, que está colapsado. What are the crises that you see in these 5 areas? Eu acho que as 3 mais importantes
é a crise ambiental, a crise econômica e a crise de valores. Porque essas três dimensões da crise são elas que funcionam como elementos propulsores de si mesmas e das demais crises. A crise de valores, no meu entendimento, ela está na base, porque ela que produz a crise política, é a falta de valores que levou com que tivéssemos uma visão de política separada da ética, a falta de valores que nos levou a separar a economia da ecologia, é a crise de valores que nos levou a ter um discurso e uma prática muitas vezes contrária a esse discurso. Então essas 5 crises, elas têm, como já disse, como base a crise de valores, a crise política e a crise ambiental. Porque no caso da crise política, é ela que ajuda a fazer as escolhas, a tomar as decisões, a tomar as medidas ou não tomar as medidas. E infelizmente a política está vivendo uma grande crise, como dizia o Bauman. Ele dizia que a política perdeu a sua potência transformadora, que já não consegue mais promover mudanças significativas, porque conquistamos a liberdade de fazer o que quiser, de dizer o que quiser, menos de mudar o sistema, esse sistema que está estagnado, esse sistema que está colapsando e ameaçando a continuidade do processo civilizacional. E se não tivermos uma visão capaz de ressignificar os valores que nos trouxemos até essa crise, talvez não tenhamos como sair dela, porque crises civilizatórias não ocorrem em função de fracassos, elas ocorrem em função de sucesso. É o excesso de sucesso que leva a crises civilizatórias, porque quando fazemos alguma coisa que nos dá algum resultado positivo, que nos traz alguma recompensa, seja ela afetiva, seja ela econômica, seja ela estética, geralmente temos uma tendência de repetir essa operação. E a repetição indefinida de algo que traz um retorno positivo acaba levando à estagnação, e aquilo que antes dava uma resposta positiva passa a dar uma resposta negativa no longo prazo, porque é aquilo que um psicanalista brasileiro chamou de princípio do absurdo, que é quando uma coisa alcança o seu limite, ultrapassa esse limite e se transforma no seu contrário. Então, é por isso que é muito difícil resolver crises civilizatórias. Não temos nenhum acervo de experiência para recorrer a ele, porque as civilizações que colapsaram antes de nós não saíram de suas crises. Os egípcios não saíram, os gregos não saíram, os romanos não saíram, algumas civilizações pré-colombianas não saíram. E com uma diferença, a crise que eles viveram não alcançava geográfica e demograficamente o planeta e a humanidade inteira. A crise que estamos vivendo alcança geográfica e demograficamente o planeta e a humanidade inteira. Não há um lugar onde possamos nos esconder, por isso estamos numa emergência global, estamos diante de um impensável, que é a possibilidade de algo que pode afetar todo o processo de vida na Terra. Can you also please comment on the positive developments that you are seeing around the world that are addressing these crises and show the way into a new paradigm of civilization?
Essas emergências estão contidas, como falei, na própria crise, porque a vida sempre busca a vida. E, como dizia Hannah Arendt, os homens, ainda que morram, não nasceram para morrer, nasceram para recomeçar. E dentro de cada processo que está morrendo, que está em estagnação, tem um recomeço. E a gente pode perceber esses recomeços em várias regiões do mundo, em vários lugares, em vários segmentos da sociedade, dentro dos governos, dentro das empresas, dentro das universidades, na própria sociedade de um modo geral, porque eu percebo que a mudança que precisa acontecer no mundo, ela é de tamanha magnitude, de tamanho alcance, que não virá mais pelos processos que imaginamos vêm as mudanças, por transições muito demoradas e nem por rupturas abruptas, uma espécie de mutação, que os biólogos chamam de mutação possibilitadora, que são aqueles processos de mudança em que o próprio organismo se transforma a partir dos fatores que o ameaçam para se proteger. E é por isso que na sociedade o próprio tecido social, cultural, econômico, artístico, ético, estético está se mobilizando, não é, para criar uma nova forma de ser e estar no mundo. Por exemplo, isso acontece primeiro no terreno da consciência, onde as pessoas começam a ter uma necessidade muito grande de fazer algo diferente daquilo que está sendo feito. E no começo é sempre processos intuitivos, como diz um psicanalista italiano chamado Mario Aletti. Ele diz que os homens aprenderam a usar a força dos ventos para navegar muito antes de saber sobre as leis da dinâmica eólica. E muitas coisas que começaram a ser feitas não tinham a mesma compreensão que temos agora. Muitas pessoas começaram a se interessar por produzir energia da água, energia do vento, energia da biomassa, energia do sol, de fontes alternativas. Essas pessoas começaram como pioneiras, mas era uma visão antecipatória do que já estava acontecendo, de ameaça ao próprio organismo. E nesse momento em que isso está se tornando evidente para todos, então essas ideias iniciais começam a se transformar em grandes tendências. Então podemos ver já também em tendências de consumo sustentável, podemos ver pessoas preocupadas em como educar para uma nova visão de se sentir feliz, de se sentir próspero, de ter noção de pertencimento, com ideias que vão tirando cada vez mais a nossa atenção para o desejo de ter as coisas e deslocando o nosso desejo para a busca de ser menos consumista e muito mais desenvolvedores de relacionamentos, de contatos experienciais com a natureza, com as outras pessoas, com a gente mesmo. Isso será um novo ramo dos negócios, onde, em vez de oferecer coisas para as pessoas, vamos oferecer experiências. Isso será a nova dimensão, a nova fronteira, porque vamos sair cada vez mais dos limites extensivos, onde estamos disputando por coisas do planeta, minério, produtos. Isso é importante, mas isso é importante apenas como uma base, não é? E vamos para o terreno dos limites intensivos, onde continuaremos com o consumo necessário
Ainda continuaremos com a busca de vantagens econômicas, mas será o consumo necessário, será o lucro admirável e respeitável, não é? Todo o nosso deslocamento tem que ir para o ideal do ser, porque há limites para ter, e o planeta está dizendo isso. You also speak of a new kind of activism. Minha percepção é de que está surgindo um novo sujeito político no mundo. O sujeito é aquele que age, interage com a realidade, com possibilidades de transformação, que tem uma intenção, um conhecimento das ações que está fazendo, que tem a prerrogativa do agir não alienadamente. E o velho sujeito político que nos trouxe até aqui faz parte, na sua grande maioria, desse processo de estagnação, do novo modelo que está insustentável. Mas o novo sujeito político é a única chance de sairmos dessa crise civilizatória, porque são pessoas que têm demandas muito diferentes e expectativas diferentes. Por exemplo, a maioria das pessoas já não querem mais ser espectadoras da política, a maioria das pessoas já não querem mais ter líderes que são arrebatadores, que fazem tudo por elas. A maioria das pessoas não querem mais estruturas rígidas que as congelem em determinadas circunstâncias. Elas querem estruturas que tenham maior plasticidade, maior flexibilidade, para que possam transitar nas diferentes oportunidades e necessidades que a vida lhes apresenta. E esse novo sujeito político também está criando uma nova forma de ativismo. Não é mais o ativismo que antes era dirigido pelo partido, pelo sindicato, pelo líder pastoral ou pelo líder empresarial, ou mesmo as lideranças carismáticas, arrebatadoras. É o ativismo das pessoas, que eu chamo de ativismo autoral. Não é mais o ativismo dirigido, é o ativismo autoral, em que as pessoas elas são autoras, mas também são mobilizadoras, também são protagonistas do processo. Uma coisa importante que o Winnicott falava, de que é preciso ser capaz de ficar a sós consigo mesmo, na presença do outro disponível. Não é que ficamos alheios, é que ficamos dando sustentação para que determinados atores façam a sua contribuição e, em outro momento, entramos em ação. Assim também vai ser os líderes políticos, os líderes empresariais. Como os problemas são multicêntricos, as lideranças serão multicêntricas e cada vez mais vamos ter que fazer alguns movimentos paradoxais. You work a lot with paradoxes and with putting together words and concepts that are not typically addressed together, like democratized democracy or the richness of culture that are fundamental values to your idea of politics and societal development. Para ajudar a compreender o mundo e a transformar esse mundo em crise, nós vamos precisar de utilizar muitas coisas ao mesmo tempo. Sair do terreno puro e restrito da visão cartesiana das coisas e
andar mais para o terreno dos paradoxos, sair da visão materialista e aprender a dialogar também com o mistério. Essas coisas parecem incompatíveis, mas são elas que irão ampliar cada vez mais a nossa visão e a nossa ação. Quando falamos a palavra democracia, temos a sensação de que ela por si mesma se basta, como se fosse uma coisa unária, onipotente, onipresente, onisciente. Mas a democracia está em movimento, e podem ser movimentos progressivos ou podem ser movimentos regressivos. E é fundamental que tenhamos a compreensão de que essas duas coisas podem ser também integradas em uma visão sistêmica do que seria a democracia. Quando os gregos inventaram a democracia, não era tão democrática assim. A democracia não era para as mulheres, a democracia não era para as crianças e não era para os escravos. Depois a própria democracia ajudou a acabar com a escravidão e a democracia integra cada vez mais as mulheres e as crianças com suas contribuições muito singulares e necessárias para esse tempo. A democracia no mundo ocidental e da forma como conhecemos, desde que ela ganhou força a partir da Revolução Francesa, substituindo as monarquias pelas democracias, ela está estagnada, já não é capaz de responder à realidade desse tempo. É preciso democratizar a democracia. Eu diria que hoje nós estamos vivendo uma democracia prospectiva, porque antigamente a democracia podia ser ampliada, mas era muito restrito àqueles que contribuíam para melhorar a qualidade da democracia. Eram os governos, eram os acadêmicos, eram as organizações empresariais ou religiosas, depois vieram os sindicatos, depois as ONGs. Mas hoje há uma demanda de cidadãos, de pessoas como indivíduos, querendo melhorar a qualidade da democracia. E milhões e bilhões de pessoas no mundo inteiro estão trabalhando para democratizar a democracia, estão prospectando novas formas de realização da democracia, tanto no que concerne à sua visão, quanto no que concerne ao processo que constitui o encaminhamento ou a formulação dessa visão, quanto nas estruturas que serão as plataformas de sustentação para a visão e os processos. Então eu diria que estamos no momento de prospectar em uma escala jamais imaginada a democratização da democracia em termos sociais, em termos econômicos, artístico, cultural, espiritual. É uma profusão de coisas que envolve as pessoas, a contribuição dos indivíduos. O grande desafio é fazer com que esse momento tão rico e diversificado não se perda na fragmentação, no individualismo, porque não se consegue construir nada fragmentado e atomizado, porque os seres humanos são seres que dependem uns dos outros, sem ideia de projeto de interesse público, sem interesse coletivo, sem visão de comunidade. Não há transformação, é uma desagregação, é uma dispersão desagregadora. Precisamos fazer com que esse processo se transforme numa dispersão agregadora. Isso é democratizar a democracia. Another crucial field of
policy making and of politics is the health care of people and sustainability, which is the health care of the natural systems. How can we advance the health of the planet and the health of people, and how are they related? Durante muito tempo, achávamos que podíamos ser saudáveis, adoecendo o planeta, enquanto lutávamos para ter melhor alimentação, mais conforto. Não tínhamos a percepção de que com isso estávamos, em muitos aspectos, adoecendo o planeta. Agora, cada vez mais, a ciência nos dá consciência de que em um planeta doente não haverá saúde para as pessoas e nem para as outras espécies. Então, pensar em qualidade de vida para as pessoas é pensar em qualidade de vida também para as outras formas de vida, e isso só será possível com uma boa saúde do planeta. É preciso trabalhar mais a ideia de promoção da saúde do que a ideia de prevenção da saúde. Chegamos a um ponto em que descobrimos que curar os problemas de saúde era muito limitado. E fomos para um passo à frente. Então, vamos prevenir os problemas de saúde. Agora precisamos dar um terceiro passo. Vamos promover práticas saudáveis. E, se assim procedemos, teremos menos investimentos em prevenir e em curar os problemas de saúde. Isso será, digamos, apenas algo que fugiu das nossas possibilidades, porque não temos como controlar todas essas variáveis, é impossível. Mas a mesma coisa em relação ao planeta. Temos que promover uma cultura saudável de cuidado com o planeta, né, com as suas funções vitais, em proteger a sua água, proteger a biodiversidade, em proteger suas grandes geleiras, em proteger a fertilidade do seu solo, porque é disso que é com isso que damos suporte à vida, né? O que existe no mundo são os suportes da vida, e tudo isso talvez tenha como síntese uma única coisa, talvez a única, digamos, o resultado mais maravilhoso de todas essas coisas que existem seja a existência da vida. A vida, arrisco dizer, é a razão pela qual as pedras parecem inertes. A vida é a razão pela qual as plantas produzem oxigênio, produzem gás carbônico. A vida talvez seja a razão pela qual a água é tão necessária no nosso corpo e no corpo do planeta. Parece que tudo converge para a vida. In the innovation work that I support around the world, we often say that diversity is one of the most important aspects, helps to increase innovation capacity. What is the role of this richness of diversity, and how do we get there, considering that it is also difficult to deal with differences? Isso é algo que precisa ser tratado com muita sinceridade e o reconhecimento de que a diversidade e a diferença é algo que nos cria um certo incômodo, nos incomoda.
ficamos incomodados na presença de situações ou de pessoas que são muito diferentes de nós. Todavia, ficamos também muito incomodados quando estamos em um ambiente que é exatamente igual a nós. E isso cria uma relação de ambiguidade. Mas entre ficar num espaço que é totalmente igual a nós, a mesma coisa, e um espaço onde tem diversidade, há uma diferença muito grande, que é a possibilidade de troca. Entre os iguais, não há como existir a troca, logo é um empobrecimento, uma forma de estagnação. Só é possível haver troca na diferença. Então, aprender a conviver com a diferença é a chave para se viver em sociedade, é a chave para se ter processos criativos, para se ter processos que são produtivos e que são livres ao mesmo tempo. O desafio de como vamos encontrar um ponto comum aonde possamos nos sentir próximos, mesmo nessa diferença. E o que possibilita esse encontro é uma coisa que é, digamos, igual para todos nós. Somos seres humanos. Esse é o ponto de contato que nos une a todos. Ainda que diferentes, somos seres humanos. E isso possibilita contatos produtivos, criativos e livres, mesmo que seja para que cada um possa caminhar na sua respectiva direção. Sem o suporte dessa troca, eu não consigo sequer ir na direção que eu gostaria de ir. So it seems like you are discovering and describing what many of the change leaders that I've been working with and talking with around the world are discovering, that we need to go into the depth of our individual and shared humanity to both discover the creativity and innovation force, but also to live with difference and turn it into this richness of diversity. Sim, porque o profundo de nossa humanidade é algo que contém tudo aquilo que suporta a nossa humanidade. Não existe uma humanidade pura. A humanidade tem também as outras formas de existência como constitutiva dela própria. Por isso que há um universo muito grande de criatividade dentro de nós. Costumo dizer que somos uma pequena parte da natureza que consegue dizer o que sente com palavras. As outras partes da natureza usam outras formas de dizer o que sente. Nós talvez sejamos a única parte da natureza que consegue dizer com palavras. E palavras são muito difíceis de serem criadas, porque elas precisam traduzir uma linguagem, que é a linguagem da natureza. Tem uma educadora brasileira que disse uma frase que me marca profundamente, chama-se Nádia Bossa. Ela diz que a realidade responde na língua em que é perguntada. Eu gostei muito dessa frase, porque cheguei à conclusão de que a realidade é poliglota. E se nós
não nos tornarmos poliglotas para conversar com a realidade, estaremos extraindo respostas e tendo um diálogo muito pobre com a realidade. Acho que os artistas, as pessoas espiritualizadas, os designers conseguem um diálogo muito mais amplo com a realidade, conseguem decifrar muito melhor a linguagem da realidade. Por isso são tão criativas e por isso antecipam tantas coisas que somente depois é que vamos experimentar do ponto de vista prático, concreto. Nesse terreno, a ideia de criatividade é também um processo coletivo, não é puramente individual. Em mim está boa parte das coisas que já foram criadas e das coisas que serão criadas. Por isso que posso tanto ressignificar a experiência do passado, quanto posso projetar coisas para o futuro. Somos muito voltados a ignorar o passado e pensar muito mais no futuro, mas o presente é apenas um pretexto para que possamos mover a roda do passado na direção do futuro. E fazemos isso às vezes para ressignificar ou para repetir o passado. Podemos recalcar ou fazer aflorar o passado. Podemos negar ou afirmar o passado. Mas tudo isso fazemos no presente, mas ele não se presentifica da mesma forma, se presentifica de outra forma. When you recently spoke at Chatham House Global Climate Conference, one of the most important informations I thought we heard was that in a global research, young people that are 20 years old have a greater agreement on fundamental values than they have with their respective parents. And these values are very much oriented towards this new civilization, towards more social and environmental sustainability, towards more values. Os jovens são sempre os propulsores das grandes mudanças. Geralmente as pessoas adultas e as pessoas velhas têm um papel importante nos largos espaços de estabilização. Quando entramos em crise, a força propulsora da mudança são os jovens, porque não estão comprometidos com aquilo que deu muito trabalho para construir e não tem essa consciência, esse apego a essas coisas. Por isso as grandes mudanças elas acontecem muito impulsionadas pelas forças dos jovens. Isso pode acontecer em pequenos períodos de mudanças temporárias e pode acontecer em escala como essa que estamos vivendo agora, de uma escala global, porque quem sente a maior ameaça em seu próprio corpo, em seu próprio pensamento e sentimento, mesmo que não consiga transformar isso em palavras, são os jovens, porque estão desidentificando-se com a forma estagnada que vê que não lhes dá mais possibilidade de futuro. Então, eles entram em ação e criam comunidades de pensamento entre eles próprios. E uma forma inteligente de fazer essa grande mudança é quando eles já não são mais orientados pelos que estão associados às forças de estagnação,
a não ser por aquelas pessoas experientes, professores, empresários, políticos, que também se desidentificaram e que passam a ser uma espécie de mentores para eles, de pessoas que lhes dão algum suporte. Mas quem tem a visão da mudança são eles. Geralmente achamos que as pessoas mais experientes é que têm a visão e os jovens têm os sonhos. Mas nos momentos das grandes mudanças, quem tem a visão são os jovens e as pessoas mais idosas têm apenas o sonho. É uma inversão das coisas. Eu gosto muito de um texto bíblico que diz que chegaria um tempo em que os velhos teriam sonhos e de que os jovens teriam a visão. Acredito que esse tempo chegou e por isso não é por uma questão de desrespeito, é por uma questão de cumprir o seu papel histórico, não é a negação de algo para as pessoas mais experientes, é uma oferta que os jovens estão fazendo, porque como tem a visão, consegue desenvolver melhor os processos, consegue inventar novas estruturas, e é isso que cria um novo ciclo de prosperidade. On our website globalleadership.tv you will find additional footage, other dialogues with innovation leaders from around the world, and also the hands-on practices that help them and their organizations to move from inspiration to real change.